Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, de sobre todo o outeiro e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Então, quando aconteceu o arrebatamento, muitas pessoas vão começar a clamar ao Senhor Deus, e aquelas que estiverem clamando por salvação, Deus vai enviar os pescadores, os anjos. Os anjos vão conduzir essa pessoa até o canal azeite na lâmpada, para ela encontrar a salvação, pois aqui ela vai encontrar água e comida. Porque quando o arrebatamento acontecer, as pessoas vão estar sedentas pela palavra de Deus, a água, e aqui vão saciar a sua fome. Vocês vão se encher da palavra, vão se encher do entendimento da vida, vão se encher das promessas, e depois vai vir os caçadores, os quais vão tentar fazer vocês negarem o nome de Yahushua. Esses caçadores aqui são os demônios, os seus pecados. Eles vão vir por meio da força tentar fazer vocês negarem o nome de Yahushua. Por isso que antes desse momento chegar, a palavra de Deus vai te preparar para este momento. E assim vocês passarão pela mesma tortura que Yahushua passou também. Porque ele passou por essa situação. Ele sabia que ia passar por essa situação, por isso que ele sempre estava falando para os discípulos que ele ia ser pego na mão dos pecadores, ia ser torturado, humilhado, açoitado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, da mesma maneira, vocês vão ser pegos, vão ser torturados, tentaram fazer vocês negarem o nome de Yahushua, e aqueles que permanecerem firmes, pois é a palavra de Deus que vai permanecer vocês firmes, vocês serão mortos e vão ser ressuscitados, porque a palavra de Deus tem esse poder. E isso vai acontecer porque vocês profanaram a herança de Deus. Vocês não andaram no caminho dele. Vocês não honraram a morte de Yahushua. Vocês não se purificaram pelo sacrifício dele. Vocês continuaram sendo desobedientes. Então vocês receberão a paga em dobro, pois vocês plantaram para este mundo. Plantaram para os demônios. E os demônios virão torturar vocês, porque vocês encheram de coisas detestáveis o santuário de Deus. Pois o seu corpo era para servir a ele e não aos demônios. Vocês se tornaram cadáveres, pois em vocês tinham a morte, não tinha o Espírito da vida, o Espírito Santo. E o Espírito Santo só estava naqueles que estavam obedecendo, porque o Espírito Santo não vai se acoloiar com o pecado. E vocês não saíram do pecado. Tiveram prazer com os seus pecados, tiveram prazer na iniquidade. E por isso o Espírito Santo não veio para vocês, porque vocês não estavam obedecendo a ele. Ó Senhor, fortaleza minha, força minha e refúgio meu, no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram somente mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Então nessa hora aqui, o Senhor vai ser a força, a fortaleza, o refúgio no dia da angústia, o dia o qual vocês estão agora, passando pela essa angústia de ter ficado. E agora vão precisar da fortaleza dele, vão precisar da palavra dele, para vocês conseguirem suportar a angústia daquele dia, de terem que entregar as suas vidas e morrer por ele. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Isso porque vocês estavam servindo aos deuses falsos. Estavam servindo às suas carnes, às suas vontades, seus desejos. E Satanás quem colocava essas coisas. E quando você obedecia, você estava servindo a eles, os demônios. Mas agora vocês conhecerão o poder do Senhor Deus. Porque pela palavra dele, a palavra dele vai sustentar vocês. E mesmo diante da tortura, vocês não vão negar o nome de Yahushua. E aí vocês verão o poder que a palavra de Deus tem, de segurar vocês firmes até a morte, sem negar o nome dele. E assim vocês glorificarão a ele, e o nome dele será glorificado, assim como foi no dia do arrebatamento.
O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Então esse pecado aqui é a carne. Vocês estão obedecendo a carne. E o entendimento de Satanás, o qual conduz o seu corpo para fazer obras malignas, está cravado no coração de vocês, no espírito de vocês. E por isso que vocês obedecem aos demônios. Se vocês se alimentassem da palavra de Deus, se vocês viessem receber o entendimento do Espírito Santo, e vocês renovassem o entendimento, as suas obras seriam para a vida, e vocês teriam subido. Mas como vocês não correram atrás da vida eterna, não correram atrás da salvação, antes ficaram correndo atrás de suas iniquidades, agora vocês ficou, e vocês vão ter que se limpar, dando a vida e morrendo pela sua fé. E só assim a sua alma vai estar purificada. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O pecado de todos está tão normal na consciência deles, a consciência cauterizada, na verdade, né? Porque tá tão corriqueiro o dia a dia do pecado deles que eles nem se dão conta para parar para raciocinar por que eles andam da forma que andam, por que falam da forma que falam, por que se vestem, se comportam da forma que andam, que até os filhos acompanham e cresce igual o pai, que nem percebe. É tão normal o pecado que nem percebe. A gente pode citar alguns exemplos, né? Os princípios de meus bisavós não são os meus princípios hoje, não por conta da minha mãe não ter ensinado, mas falo da minha geração, no caso. As mulheres casam com qualquer um, nem sabe se o homem presta, se não presta. As crianças crescem nua. Os valores já estão todos invertidos e é normal. Aí quando você tem valores, quando você tem princípios, você é estranho, você é esquisito. Tá tudo bagunçado e é normal. Tem que ser assim, é assim mesmo. Ninguém para mais para raciocinar a forma que o mundo está caminhando. E isso só acontece porque o homem não está mais andando na palavra de Deus. Isso porque a palavra de Deus diz que quem guia o curso deste mundo é o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. É Satanás que conduz o mundo neste rumo, fazendo cada geração ser mais pecadoras. E como as pessoas andam sendo guiadas por Satanás, para ela é natural essas coisas pecaminosas acontecerem, é uma coisa natural deles, mas não é. Porque também a palavra diz que ele guia os homens colocando vontade, desejos e sentimentos, e também pensamentos. E como a pessoa está sendo guiada por ele vai conduzir a pessoa para o pecado, cada vez mais fundo naquele lamaçal de sujeira, e ficando mais difícil de ser alcançada para se limpar com a palavra de Deus. Tanto que a palavra também diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, porque os homens iam andar segundo as suas próprias concupiscências, e teriam comichões nos ouvidos quando ouvissem a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E quando ouviam a palavra de Deus, e essa palavra ia contra os seus pecados, contra as suas concupiscências, contra as suas iniquidades, a palavra diz que essas pessoas iam ajuntar doutores para si, que falam segundo as suas concupiscências. Eles iam atrás de coaches, de pastores, de tudo que esse mundo dá, que fala conforme a vontade dela. E a vontade dela não é dela, é de Satanás. Mas essa pessoa está tão cega que ela não consegue enxergar a verdade. Ela gosta de ficar na mentira. E por ficar na mentira vai receber a paga da mentira. Vai ficar no mundo dos mortos, porque não quis reviver pela palavra de Deus. Dá uma analisada, faz aí um panorama aí do sistema, de como as pessoas elas vivem, como elas andam. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é igual, todo mundo segue o mesmo curso do mundo. Dá uma observada, como todos buscam as mesmas coisas. A criança, ela cresce, ela já aprende a ser interesseira, materialista. Ela não tem amor pelas pessoas, mas sim pelo que as pessoas têm para oferecer para ela. Toda criança é igual. Quando ela é jovem, ela também procura viver de aparência, ela se preocupa com a aparência dela, ela quer estar sempre apresentável, porque ela se preocupa mais com o que os outros vão pensar a respeito dela.
E ela vai crescendo nessa mesma conduta. Quando ela se torna adulta, ela casa com qualquer um, se relaciona com qualquer um. Sempre tem algum interesse material e físico na vida dessa pessoa. Ela tá tão longe de Deus que ela nem percebe. Na verdade, quem trouxe o curso desse mundo, conforme os irmãos falaram, que é o príncipe da potestade do ar, o príncipe é Satanás, é Lúcifer, o anjo caído. A potestade são os demônios que acompanham ele. Então, quem traz esse curso de vida para essa terra são eles. Eles podem ser chamados de príncipes e potestade. Tudo é o bando, é o mesmo bando. Tudo são os servidores de Lúcifer. Então, ele traz o curso de vida para este mundo. Então, quando os anjos caídos nasceram aqui na terra em um corpo de carne, isso foi a perdição, porque os anjos caídos, como só tem essa vida no reino de Satanás, o anjo caído para eles viver, então eles vieram viver uma vida louca, uma vida desregrada, uma vida desenfreada, uma vida que realmente é a única vida que eles têm para viver, porque quando eles encarnaram aqui no corpo de carne, depois dessa vida que eles têm para viver, acabou, só tem o lago de fogo para eles. Então, quando eles trouxeram esses ditados, vida louca, vivendo adoidadamente, vivendo como se fosse o seu último dia, vivendo como se fosse morrer amanhã, é o estilo de vida deles, a última vida que eles têm. Então, eles vieram com tudo. Então, eles vieram assim de uma forma para trazer a vida na terra realmente desenfreada, desordenada, sem ordem, uma baderna, uma bagunça. Eles são os gays, eles são as lésbicas, eles são garotos e garotas de programa, eles são os adúlteros, eles são as adúlteras, eles são os idólatras, eles são os pedófilos, eles são as piores artes de pessoas que você possa imaginar na face da terra. Se você pensar, é possível existir uma pessoa dessa na terra? Esse é um anjo caído, ele existe sim. Então, quando você observar atos e atitudes de uma pessoa que lhe surpreenda, que você não acredite que essa pessoa é capaz disso, é um anjo caído. Então, todas essas vidas que servem de exemplo para os outros, que é um modelo de vida para os outros, é um anjo caído por trás daquele personagem. Então, eles vieram com desenfreamento na novela, eles vieram com o desenfreamento na música, na roupa, na moda, na forma das pessoas se vestirem. Então eles vieram com a vida dele desregrada, desordenada. Eles vieram com a lascívia, eles vieram com a luxúria, eles vieram com a falta de respeito. Eles tiraram o princípio, eles tiraram base, eles tiraram tudo. Eles vieram com a prostituição, eles vieram com a bebida, o vício das drogas, do cigarro. Eles vieram com aquela vida vivendo adoidado, vivendo loucamente, vivendo como se fosse morrer amanhã, como se o mundo fosse acabar amanhã. Então esse estilo de vida desenfreado, desregrado, são dos anjos caídos. Os anjos caídos corromperam a terra, imundiçaram a terra, sujaram a terra. Quando os sentinelas desceram na terra antes do dilúvio, eles também corromperam a terra. Eles corromperam com aquelas mutações genéticas. E eles corromperam casando com as mulheres, as filhas de Caim. O primeiro religioso da terra, adorador de Satanás, o anjo caído, o Deus Sol. Então, quando esses anjos vieram antes do dilúvio, eles corromperam a terra com os anjos, as mutações genéticas, as aberrações, aqueles animais que era metade gente, metade animal. Então, aqueles anjos que desceram na terra, que eram os sentinelas, que vieram ajuntar com as filhas de Caim, eles fizeram todo tipo de imundície, todo tipo de contaminação, todo tipo de sujeira na terra. Eles fizeram. E o mundo foi acabado com água, o dilúvio, para limpar a terra deles, dos descendentes deles.
e eles foram aprisionados, eles estão aprisionados para o lago de fogo, aqueles anjos do livro de Enoque. Então, depois que veio esse desenfreamento da mulher perder a virgindade, da mulher se rebelar, casar quantas vezes quiser, trocar de marido a hora que ela quiser, e elas andarem nuas, oferecidas, se oferecendo a qualquer homem em qualquer esquina da rua, foi onde eles nasceram, através dessas mulheres prostitutas, adúlteras, nasceram através delas, porque a contaminação da mulher foram eles. Eles corromperam as mulheres, e eles corromperam exatamente para isso, para ter esses casamentos desenfreados, esses casamentos desordenados, que não passava de um ajuntamento carnal, para eles nascerem na terra. Então eles nasceram, eles estão aqui na terra. Outra corrupção aconteceu na terra. A terra está corrompida de novo por esses demônios na carne. Então foram eles que trouxeram o homossexualismo, o liberalismo, a questão da mulher, a feminina, conquistar a independência financeira, a liberdade do seu lar, da sua família, da sua casa, do seu esposo, a liberdade do seu próprio corpo, ter filho se quiser, casar se quiser. Então eles trouxeram todo tipo de rebelião através da mulher. E os homens, eles apenas enfiaram nos bares e fizeram deles bêbados. Bêbados irresponsáveis, que não tinham mais responsabilidade com sua casa e com sua família. Colocou a mulher numa condição que ela agora manda, ela está acima do homem. Então, quando os anjos caídos nasceram na terra, veio toda essa rebeldia dos jovens, das crianças, do amadurecimento apressado de uma criança, adolescentes rebeldes. O ser humano ficou igual a um animal corrompido, sem entendimento, um animal selvagem, desenfreado. Tudo culpa desses anjos caídos. Eles que trouxeram a questão do homem virar mulher, a mulher virar homem. Eles que trouxeram esse liberalismo, do homossexualismo. Eles trouxeram as igrejas gay, essas igrejas onde diz que o homem casa com homem, mulher casa com mulher. Essas igrejas aí são dos anjos caídos. Eles trouxeram essas igrejas. Aquela igreja onde a mulher é casada com outra mulher, ali são dois anjos caídos. Tudo que vocês veem de imundície, de sujeira nesse mundo, de corrupção e depravação, são os anjos caídos. Eles trouxeram as drogas, viciaram as pessoas nas drogas, eles fazem os tráficos de drogas, eles corrompem os jovens com drogas, eles querem todo mundo viciado, para eles tomar conta do corpo, dominar o corpo, e a pessoa não ter mais consciência, a pessoa não ter mais razão, não ter mais noção, não ser mais capaz de discernir o certo e o errado. Eles querem as pessoas todas drogadas, todas bêbadas, para elas não ter mais capacidade de usar a consciência. Eles querem todos inconscientes, apenas com o corpo, para eles usar na prostituição e nos vícios, e na bebedeira, e na farra, e na dança. Eles trouxeram tudo. Eles trouxeram o estilo de vida que todo mundo vive hoje, o liberalismo, onde pode tudo, onde o que importa é o paz e amor, o que importa é ser feliz, onde eles dizem que o que é bonito é para se mostrar, o que importa agora é ter um corpo bonito, é ter um corpo perfeito, é se prostituir com quem quiser, a hora que quiser, é não ter compromisso, é não casar. Eles acabaram o casamento entre mulher e homem, e eles se casam entre si, e eles adotam uma criança, e diz que ali agora é a nova família. Então todo esse estilo de vida que vocês veem por aí, que foge da regra, foge da natureza, são os anjos caídos. Eles são os cantores famosos, eles, através da música, também trouxeram a corrupção, através dos seus shows, com seu nudismo. Os anjos caídos que nasceram na terra, no corpo de carne, trouxeram toda a rebelião, toda a rebeldia que vocês veem. Eles são os causadores de tudo. Eles causaram a corrupção, como os anjos que desceram na terra para habitar com as mulheres, as filhas de Caim, corromperam a terra. Antes do dilúvio, os anjos caídos corromperam de novo. Agora nascendo em corpos de carne. Você pode ter um vizinho anjo caído e você não sabe?
Mas se você observar o comportamento dele, tem uns que são muito depravados, desregrados, desenfreados, não tem respeito por ninguém, não tem respeito pelo seu próprio corpo, por eles mesmos. Eles trouxeram a religião para afastar as pessoas da palavra do Eterno, para afastar as pessoas do Deus vivo. E eles trouxeram o anjo caído Lúcifer como Deus para vocês servirem a Lúcifer. Então, quando vocês veem todo tipo de depravação no mundo, todo tipo de imundície, todo tipo de falta de respeito, de coisa desregrada, sem ordem, sem decência, são os anjos caídos. Eles são orgulhosos, eles não valorizam nada, não valorizam ninguém. Eles só valorizam eles mesmos e o que é deles, e o que interessa a eles. Eles corromperam as crianças, fazendo as crianças se tornar uma estrela, um artista. Quando a criança nem entende de nada, nem sabe de nada, ele já pega aquela criança, corrompe os pais, corrompe a criança, lançando a criança no meio artístico, destruindo a inocência daquela criança. Eles são os pedófilos, eles são os das redes de prostituição, eles corromperam os jovens, eles trouxeram os vícios e as drogas, eles trouxeram tudo o que vocês vê de ruim, de errado nesse mundo, de perturbador, de perdido, de perverso, de maligno. Foram esses anjos caídos em um corpo de carne. Eles são a perdição, eles são a destruição. Eles não têm salvação, eles estão mortos, são demônios em um corpo de carne. A única coisa que eles querem com a destruição, com a depravação, com a corrupção deles, é levar os anjos arrependidos para o lago de fogo. Então eles trouxeram tudo que é corrupção, tudo que é contaminação, tudo que é imundície, tudo que é imoralidade, tudo que é perverso, tudo que é maligno, foram eles que trouxeram. E eles estão aqui nesse mundo, mas o Eterno fala a vocês, anjos arrependidos, que eles querem unicamente corromper vocês e levar vocês para o lago de fogo. O Eterno veio para acabar com eles, destruir eles, arruinar com eles, falar toda a verdade, quem são eles e o que eles vieram fazer na terra. E vocês, anjo arrependido, vocês agora não têm mais desculpa para serem inocentes. Vocês vão saber toda a verdade dos anjos caídos na terra, em um corpo de carne. Eles são demônios. Demônios. Quando aconteceu o arrebatamento, quem morar com um anjo caído em um corpo de carne, quando acontecer que o Espírito Santo subir, esse demônio vai voltar à natureza dele de demônio. E ele vai querer devorar quem tiver com ele nessa casa. Comer vivo, porque é um demônio em uma pele de carne. Com o Espírito Santo aqui, eles estão camuflados no corpo de carne. Mas na hora que o Espírito Santo subir, eles vão se revelar. E um anjo arrependido estiver dentro de uma casa, com um anjo caído, sem a proteção do Eterno, ele vai ser devorado vivo por esse anjo caído. É o que o Eterno está falando. É o que o Eterno veio alertar, avisar quem são esses demônios em um corpo de carne. Eles são os adoradores de imagem. O que você pensar de ruim, de mal, de perverso, é um anjo caído em um corpo de carne. Eles têm um único fim, um único objetivo, um único propósito: corromper você, afastar você do Eterno. Eles não têm compromisso com as Escrituras Sagradas. Eles não leem as Escrituras Sagradas no propósito de obediência. Eles não têm compromisso com a palavra. A palavra é a vida eterna. Eles estão mortos. A palavra não vai reviver um anjo caído. Eles estão mortos e condenados ao lago de fogo. A única coisa que um anjo caído vai querer com você é impedir que você leia a palavra. É impedir que você volte para o Eterno. Então o Eterno está falando dos anjos caídos, para os anjos arrependidos, abrir os olhos, acordar, alertar, despertar e entender que existe esse ser no meio da humanidade. Os anjos caídos, demônio em um corpo de carne. O Eterno veio falar a verdade para que os anjos arrependidos se libertem. Se liberte. Quem fala mal do canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra é um anjo caído. É um anjo caído, porque para ele não tem salvação, não tem vida eterna.
Então vocês, anjo arrependido, vê uma pessoa ficar falando mal do canal e impedindo você ouvir o canal, se essa pessoa não se arrepender, não entender sobre o canal, não quiser acordo, é um anjo caído. Porque um anjo arrependido, enquanto ele não entende, até ter uma certa resistência, mas quando ele entender, ele não vai ter resistência. Porque é um anjo arrependido, tem arrependimento para acerca das coisas do eterno. Mas um anjo caído só vai ter resistência. Não vai querer envolver e vai impedir você envolver. Então afaste de anjo caído que impede você vir ouvir o canal. E não confia em todo mundo. Você pode estar dentro da sua casa com um anjo caído e você não sabe. Mas quando você vê um casalzinho muito feliz ali, um homem com um homem casado, muito feliz, dizendo que vão adotar um filho, ali é um casal de anjo caído. Quando você vê uma mulher muito feliz com outra, casada, dizendo que vai adotar uma criança, ali são dois anjos caídos, porque eles vieram para corromper mesmo, para destruir a família que o Eterno fez, homem e mulher, e casar homem com homem, mulher com mulher, e o casamento deles ser muito feliz, eles serem muito felizes. Mas eles são anjos caídos, porque o plano de Satanás é esse mesmo, é acabar o casamento entre homem e mulher e colocar o casamento dos anjos caídos, como regra e exemplo. Então vocês estão avisados quem são os anjos caídos. E os anjos arrependidos unicamente segue o exemplo deles. Segue. Mas você, anjo arrependido, você não é obrigado a seguir exemplo de anjo caído. Você não é obrigado a apoiar anjo caído. Você não é obrigado a aceitar o que anjo caído disse que é certo para você. Você tem que ler as escrituras. O que é certo para você, anjo arrependido, está nas escrituras, não na boca de um anjo caído. Um anjo caído não é exemplo para você. Um anjo caído não tem que servir de exemplo para você. Um anjo caído é apenas um demônio naquele corpo, condenado ao lago de fogo. E não deve ser exemplo para você. E nem você deve ouvir um anjo caído, porque ele não tem nada para lhe oferecer. E os pastores evangélicos também. Anjos caídos. Anjos caídos. Então vocês estão avisados dos anjos caídos na terra em um corpo de carne. Demônios vivos na terra em um corpo de carne. Vocês só têm o eterno por vocês, unicamente o eterno. Vocês só têm o azeite na lâmpada do Espírito Santo ministra e as escrituras sagradas. Porque a religião são dos anjos caídos e de Lúcifer. E os deuses das religiões são aqueles mesmos anjos que desceram para juntar com as mulheres na terra, as filhas de Caim. E eles corromperam a terra, e eles foram adorados como deuses no passado. É tanto que fala deuses do passado. Então quem são os deuses do passado? Os anjos caídos, sentinela, que desceram na terra para ajuntar com as mulheres de Caim. Eles são os deuses de vocês até hoje. E o Deus da religião católica, da religião evangélica, cristã, é Lúcifer, o próprio anjo caído. Eles não têm nada a oferecer a vocês. Eles só têm um lago de fogo para oferecer a vocês. E a corrupção. Mais nada. Caim foi o primeiro adorador de Lúcifer. A primeira religião que Lúcifer trouxe no mundo foi tornar Caim um adorador do sol. E quando Caim foi adorador do sol, se estendeu a religião do Deus Sol. Lúcifer, Satanás é o Deus Sol. Que Caim foi o primeiro adorador. Caim foi o primeiro religioso que trouxe a religião de adorar o sol. Satanás, Lúcifer, o anjo caído sol. Depois vieram os anjos que desceram para casar com as filhas de Caim, o primeiro adorador de Satanás. E assim veio a proliferação dos deuses. Então todos que estão adorando Lúcifer e os deuses estão seguindo a herança de Caim. Porque Caim foi o primeiro adorador de Lúcifer, através do sol. E a sua descendência veio adorar os deuses, os anjos que desceram e casaram com suas filhas, que eles foram adorados como deuses.
Então todos que estão adorando esses deuses, esses anjos, e todos que estão servindo a Satanás, estão no mesmo caminho de Caim. Caim nunca serviu ao Eterno. Caim foi adorar Satanás. E sua descendência serviu a Satanás e os anjos caídos, aqueles que vieram coabitar com as mulheres. E depois os 3 filhos de Noé também envolveram nesse caminho. Mas quando o Eterno se manifestou através de Abraão, não era unicamente o único Deus de Abraão. Mas quando Yahushua veio, agora é o Deus que salva. É o único que salva. Porque quando ele separou o povo de Abraão, que só o povo de Abraão tinha o único Deus, foi para Yahushua vir. Mas quando Yahushua veio, agora ele não é o Deus de uma nação. Ele não é o Deus de um povo. Ele não é o Deus de uma religião. Ele não é o Deus de um grupo. Ele é o Deus da humanidade, do mundo. Ele só não é Deus dos anjos caídos. Porque dos anjos caídos, ele foi o Criador. Quando lá no reino dele, ele criou todos os anjos. Então, quando houve a rebelião, esses morreram. Então, para esses que estão mortos, que viraram demônios, o Eterno não veio trazer nada de salvação para eles. Mas o Eterno veio para a humanidade na terra, através de Yahushua, o Deus único, para trazer de volta os anjos arrependidos que participaram da rebelião no reino dele e se arrependeram. Então, quando se trata de salvação, vida eterna, quando se trata da palavra do Eterno, não se refere a um grupo de pessoas, não se refere a uma religião. Se refere à salvação, vida eterna, se refere à palavra eterna, se refere ao Deus único, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o único Deus. É a isso que se refere. Então, o Eterno trouxe a palavra dele para salvar todos os anjos arrependidos, todos, não importa a religião que eles estejam, não importa o Deus que eles servem, não importa. Pela palavra, aceitando Yahushua, eles aceitam o Deus único, o Deus vivo, o supremo Criador. Mas os anjos caídos e Lúcifer trouxe a religião para espalhar os anjos arrependidos pelas religiões e transformar a palavra do Eterno em uma religião. A palavra do Eterno não é uma religião, é a salvação, é a vida eterna. Então hoje o Eterno está dizendo, quem está por trás de toda corrupção, quem está por trás de toda mentira, de todo engano? Lúcifer, os demônios em forma de espírito e os anjos caídos que nasceram na terra, que estão aqui no meio de vocês, que são demônios em corpos de carne. E eles estão aqui para corromper vocês, para afastar vocês do Eterno, para tirar vocês das Escrituras Sagradas, para tirar vocês da vida eterna, para vocês ir para o lago de fogo com eles. Então vocês atentem para o que o Eterno está falando. Escute o que o Eterno está falando. Vocês só têm a palavra por vocês. Vocês só têm os 2 canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Se vocês não se voltarem para essa parte que é do Eterno, vocês estão com os anjos caídos, vocês estão com Lúcifer, e vocês estão na corrupção, e vocês estão na rebelião, e vocês estão na imundície, e vocês estão na sujeira, e vocês estão corrompidos, e vocês estão contaminados por eles. E quando o Eterno vier se manifestar nessa terra, depois do arrebatamento, é para mandar todos eles para o lago de fogo. Então vocês, anjos arrependidos, vocês precisam ouvir o que o Eterno fala. E vocês precisam se separar deles, sair do meio deles e vir para a palavra do Eterno e para os 2 canais. E assim o Eterno tem salvação para vocês. E sobre as montanhas do campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus limites. Então, como você plantou para este mundo, você vai receber o salário deste mundo. Você vai ficar na terra, vai ficar para a tribulação. E se quiser ganhar a vida eterna, vai ter que plantar para o alto, vai ter que dar a sua vida e morrer por Yahushua HaMashiach. Do contrário, é lago de fogo. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre.
Então, você mesmo se privou de ser arrebatado, porque você não quis obedecer ao Senhor Deus. Você não quis a vida eterna. Você preferiu este mundo. E por preferir as iniquidades desse mundo, preferir viver para este mundo e só trabalhar para ter uma vida neste mundo, se privou da vida eterna, não subiu no arrebatamento. E agora você vai servir aos seus deuses. A tanto a quem você obedecia, agora você vai ter que servir a ele. Porque depois que você clamar por misericórdia e Deus, por meio dos teus anjos, trazer você para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, você vai aprender o caminho, vai se encher da palavra, vai se encher do entendimento de dar a sua vida, que está nos evangelhos, vai se encher das promessas do Altíssimo, e depois, quando chega a hora da tentação, você vai sair para fora, ou vai acabar o tempo, porque tem tempo a proteção do Eterno, né? Que vai estar sobre a casa daqueles que estiverem no canal Azeite da Lâmpada e no Espírito Santo ministra. E depois que esse tempo acabar, ou a pessoa já estiver apta para sair para fora e passar pela tentação, os demônios vão pegar essa pessoa e eles vão fazer o que eles quiserem. Porque eles vão tentar fazer a pessoa negar o nome de Yahusha através da tortura. Mas a palavra de Deus não vai deixar vocês negarem o nome dele. Vocês serão fiéis até a morte. Então é assim que vocês servirão aos deuses, deixando ele fazer o que eles quiserem com a sua carne. Porque foi assim que aconteceu quando você estava aqui na terra, obedecendo às suas vontades, obedecendo aos demônios. A vontade que ele vai querer colocar em você é que você negue o nome de Yahusha. Mas você não vai obedecê-los, porque agora você vai viver do entendimento de que assim que você morrer, você vai alcançar a vida eterna. Mas se você ceder à sua vontade e negar o nome de Yahusha, você será condenado ao lago de fogo. Então a palavra de Deus vai segurar vocês para que vocês não vivam mais sendo dirigidos novamente por suas vontades. Vocês vão viver no entendimento de dar a sua vida. E a única possibilidade que tem de vocês acabarem negando o nome de Yahusha é se vocês não se envolver com o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Se você ficar assistindo de vez em quando, se você ficar assistindo outros vídeos, ficar perdendo tempo, esse tempo que você perder pode custar a sua vida eterna. Então, a partir do momento que aconteceu o arrebatamento, Deus te trouxe aqui para o canal, está tudo conforme o que o Senhor diz, pois você já fechou sua porta, viu o estoque de comida, já racionou tudo, fique todo o tempo possível assistindo. Não perca tempo com absolutamente mais nada deste mundo, somente com o canal Azeite na Lâmpada do Espírito Santo ministra. E você que ainda está no tempo da graça, que está ouvindo agora o canal Azeite na Lâmpada, por que vai esperar o arrebatamento acontecer para depois começar a obedecer? Começa a obedecer a Deus agora, sai da sua vida pecaminosa, sai das suas vontades carnais e venha para a palavra. Venha se alimentar, pegue a sua Bíblia e fique lendo, se alimenta, obedeça o que o Senhor está falando, para que você não caia nessas palavras de maldição. Se prepare enquanto é tempo. E você que não se preparou, vai ter que fazer o que a palavra diz para dar a sua vida e morrer por Yahusha HaMashiach. Você não tem que esperar o arrebatamento acontecer para você se encher da palavra. Se encher do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo ministra. Começa agora, não perca tempo.